se considera uma mulher mandona. Ou tem uma mulher mandona ao lado. Calma, mulheres, calma. Eu entendo perfeitamente porque às vezes o mundo tem de ser do nosso jeitinho, Renato. Sabe, é o melhor para todos, né? Será que é mesmo? Quando você descobre que o seu jeitinho está acabando com o seu casamento, o que fazer? Hoje nós vamos falar não só com as mulheres, tá bom? Mas com os homens também, porque o tema é: no meu casamento, mando eu. Bom, mas antes a gente ficou sabendo que tem muita gente indo para academia, não é para malhar não, mas para paquerar, ou para malhar e paquerar também. Será que é verdade? O Rodrigo Capela foi lá para ver, veja só. Oi, Cris. Oi, Renato. Tudo bom? Bom, onde que vocês estão com a cabeça de chamar Rodrigo Capela para gravar novamente para vocês? Bom, de qualquer forma, eu confio em vocês. Se vocês falaram, tá falado. E eu aproveitei e vim para um dos lugares onde mais da metade dos brasileiros frequentam todos os dias. Mas pode ficar tranquilo que não é nenhum boteco, não é shopping também, tá? Eu vim para uma academia. Dá uma olhada nisso aqui. As pessoas vêm para cá para cultuar os seus corpos, ficar com os abdômenes definidos, aquelas coxas torneadas. Mas vem cá, será que é só para isso mesmo? Ou será que rola paquera também? É isso que eu vou descobrir. Vem comigo. Você dá aula aqui há quanto tempo? 1 ano já. 1 ano? Você já arrumou alguma paquera? Paquera? Ih, Adriano, você viu que ele respirou? Você viu que ele respirou fundo, né? Falou, vamos ver o que eu posso responder. Vai, já dei tempo pra você pensar. Já arrumou ou não arrumou? Não. Você tá louco pra falar, mas não pode. Complica, né? Você tá contando as repetições daqui? Eu já perdi as contas já. Eu também já perdi, já foi um monte aí. Você acha que o pessoal vem aqui pra malhar só? Ou vocês acham que tem uma paquera também, Alan? Eu acredito que pode rolar, mas o foco principal é o treino, né? Malhar, buscar. Será, Alan? Maria Emília, o que você acha? Eu vim pra malhar. Primeiro dia aqui, eu não tô paquerando ninguém ainda. Ah, é seu primeiro dia? Meu primeiro dia. Ah, é por isso. Daqui a pouco tá paquerando e tá tirando foto em vez de estar malhando. Tá quanto? 17. 18, 19, 20. Escorreu uma gota de suor minha e dele não. Eu sou lendo o livro. Como que é teu nome? Maurício. Maurício? Maurício, tem um negocinho aqui no... Ah, é o piercing. Esse negocinho. Desculpa, tá bom. Não tem ninguém ouvindo a gente, tá? Você vem aqui pra malhar, só pra malhar, ou vem dar umas paqueradas? Não, só malhar, pô. Tem que Maurício. treinar, velho. Ô, Maurício, pra cima de mim? Não, paquera tem vários outros lugares pra você fazer isso. Aí, aqui não. Não, aqui às vezes acontece, mas mais pra treinar mesmo, né? Pegar as pessoas desprevenidas. Isso é a melhor coisa dentro de uma academia. Consegue falar enquanto eu treino? Assim. Você treina aqui há quanto tempo? Aqui eu treino há 4 meses. 4 meses. Nessa E academia. você vem pra cá pra treinar mesmo? Pra treinar mesmo. Pra malhar? Pra malhar. Pra ficar sarada pro verão? Pra ficar sarada pro verão e também pra ter saúde. E isso é muito importante, né? Pela saúde. Tá, então você é casada, solteira? Casada. Agora, ele não tem ciúme de deixar você vir pra academia? Não. Não? Não. Porque aqui tá cheio de bonitões, bonitonas. E aí? Sim, mas ele não tem problema não. Rola um ciúme? Um pouco, né? Ih, eu sabia que tinha. Eu sabia porque nenhum homem é tão seguro assim, né? Ah, com certeza. É? Ah, sim. E você então, já que você é casado, você vem aqui só pra malhar, não tem paquera nem nada, mas pra você não tem, mas você vê paquera por aí? Não, não vejo não. Venho aqui e fico focada no meu treino. Ela tá esperta, viu? Tá pegando pesado, né? Pegando pesado. Tá pegando pesado. E aí, tudo bem? Bem você, beleza? Como que é teu nome? Denis. Você vem aqui pra malhar, só pra malhar, ou... Ele já até sabe que eu vou... Ou você vem aqui pra dar aquela azarada, aquela paquerada. Fala a verdade, que eu vou colocar o detector de mentira em você. Cara, Ih, já sei que vem. Eu já sei que vem pra paquerar. a gente vem pra malhar. É. Mas
Nada impede. Os dois lá. Aqui você só dá aquela olhada, você vê o material sendo trabalhado, que é muito bom por sinal. Que isso? Olha que cara vai ver o material ser trabalhado. O que você tá pensando que é isso daí? Você tá olhando aqui do lado, eu tô vendo já, você tá olhando, tem que colocar aquele negócio. Não, eu tava olhando, o que eu tava olhando? Eu tava olhando esses aparelhos que eu achei maravilhoso. De última geração, muito bonito. Tem uns confortáveis ali também. Eu juro pra você, esse cara, ele não é normal não, velho. Como que é teu nome? Ana, Você é casada ou solteira? casada. Casada? E o marido tá por aí? Aí atrás. Ih, o marido bravo. E o marido tá ali atrás? Ô, vem aqui, deixa eu falar com o marido. Espera um pouquinho, Ana. Espera um pouquinho. Ô, como que é teu nome? Gilberto. Ô, Gilberto, a sua mulher tá correndo pra caramba e você tá andando aí, Gilberto. Que isso? Hoje eu não quis correr. Uma caminhada. Só na caminhada. Mas tem vezes que eu corro. É que hoje eu tirei pra só uma caminhada de leve. Só pra dar uma caminhadinha. Aproveita que ela não tá ouvindo a gente. Fala uma coisa. Você tem ciúme dela, não, aqui na academia? Não, tranquilo. Não? Não. Por que você pegou a esteira de trás dela, hein? Já tinha lotado, já tinha um lá. É aí que você descobre. Quer dizer, pode até acontecer, né? Qualquer lugar que as pessoas se encontram, pode acontecer, pode rolar um namoro. A questão não é se é o lugar certo ou o lugar errado. A questão é, será que a pessoa está tomando os cuidados necessários ou começando o relacionamento, o contato, com a motivação correta? Porque a academia é o lugar onde se exibe o corpo. E os homens, muitas vezes, ficam ali de olho não no que está dentro, né? E as mulheres também. As mulheres também. Quer dizer, muitas pessoas não dão muita importância ao que está dentro, porque elas pensam que o que está fora é tão bom que o que está dentro também vai estar, né? Só que nem sempre. Bom, mas chega de conversa sobre academia. Vamos ao tema de hoje. Você já disse alguma vez, no meu casamento mando eu? Muitas mulheres dizem isso, inclusive acham que só assim terão controle e não estarão à mercê dos seus parceiros. Será? A Daniela pensava assim. Mas antes de ver no que esse tipo de pensamento deu na vida dela, vamos entender por que ele se instalou na cabecinha dela em primeiro lugar. A minha infância, ela foi muito sofrida, foi uma infância muito regrada de miséria, desestrutura familiar. Então, nós não tínhamos nada. Nós tínhamos, assim, que viver com o mínimo do mínimo do mínimo. Nós éramos em 6, né? 5 irmãos e eu. E assim, tinha muitas brigas na minha casa entre meu pai e minha mãe. Ele chegava bêbado todos os dias, eu não aceitava aquilo. Esse pesadelo se estendeu por anos e a mãe da Daniela tornava a filha cada vez mais autoritária. A minha mãe, ela não queria que eu tivesse essa mesma vida que ela. Eu falava assim para ela, tudo que eu não fui, você vai ser. Eu não sei ler, você vai saber. Eu não tenho condições para te dar nada, você vai ter condições. Como ela não conseguiu ter uma vida melhor, ter um casamento melhor, então ela me ensinava que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que estudar, que eu tinha que ser alguém na vida e não me preocupar, a princípio, com relacionamentos, e sim em ter uma vida melhor. E com isso eu comecei a trabalhar muito cedo. E o meu pensamento era exatamente esse, era conquistar, era ter uma vida melhor, era tirar a vida da minha mãe daquela situação. A intenção era boa, mas ela jamais imaginava que essa atitude iria refletir na vida amorosa dela. Eu tinha medo de me relacionar, então eu comecei a me relacionar já tarde. Então eu tive um relacionamento aos 16 anos e aos 16 para 17 anos a gente começou a namorar um rapaz e a gente ficou por 3 anos juntos. A mãe dele não aceitava o nosso relacionamento, então ela intervia em tudo, ela brigava com tudo por conta dessas intervenções familiares e não deu certo, a gente terminou. O padrasto era alcoólatra, agredia a mãe, que não tinha coragem de tomar uma atitude. Até que aos 18 anos, a Daniela colocou a mãe contra a parede, arrumou uma casa em outra cidade e tomou para ela a responsabilidade com os irmãos.
A mãe deixou o marido, foi junto com eles e começaram uma nova vida. Era muitos filhos e poucas condições de vida, né? Eu não tinha muito assim o que escolher, eu tinha que viver aquilo. Porque na época, assim, eu não tinha muita sabedoria também, né? Até que teve um dia que ela chegou assim e falou assim: mãe, eu vou embora com meus irmãos, porque eu não aguento mais ficar em casa. Ela mesma foi lá, arrumou um lugar, aí pegou um dinheirinho que ela trabalhava na época e aí a gente saiu de casa. Largamos o pai dela lá e fomos morar junto, assim, nós sozinhas, assim. E nessa fase eu arrumei um bom emprego e comecei a tirar minha família da miséria, que era o tão sonhado desejo, né? A Cíntia e o Bucato foram bater um papo com a Daniela. Acompanhe só com a gente. Como é que a situação que você sofreu na infância, tudo aquilo que você passou, te preparou para um relacionamento? Na verdade, o que eu passei não me preparou para o relacionamento, né? Porque aí eu fui crescendo uma mulher seca, muito segura de mim, agressiva. Então, homem nenhum podia chegar perto, tanto é que eu não fui namoradeira. Eu namorei com poucos rapazes e logo em seguida namorei, noivei e casei com o Sidney, né? Então, eu não fui namorar, justamente por isso, eu tinha receio de homem, eu tinha problema com homem, na verdade. Ela via, assim, muitas brigas, ela via, assim, meu marido na época, ele era muito violento, né? E ela, como mais velha, ela sempre me protegeu. E como é que você conheceu o Sidney? O Sidney, nós nos conhecemos na escola e ele surgiu exatamente no momento que terminou o noivado, né, que não deu certo. E ele foi ser o meu melhor amigo na escola. A gente entrou na sala, eu com outras pessoas, e daqui a pouco me entra uma mulher linda, uma morena linda na sala. Então, não tinha como não olhar para ela. Todo mundo olhou e eu também olhei. A opinião forte. Então, o que eu achava que era só opinião forte, depois de um tempo eu fui ver que era um gênio forte. E ali a gente começou a conversar e eu vi nele uma pessoa muito como que fala? Acolhedora, muito atencioso, compreensível. Ele parecia que falava assim a minha língua, assim, daquilo que eu precisava. Não falar a minha língua, porque eu era uma pessoa muito seca, mas ele era uma pessoa mais amável, então ele parecia que ele me entendia, né? Então, aí isso começou a chamar mais a minha atenção. Então, começou com uma amizade, né? Com uma amizade. A gente ficou muito íntimo. E começou a surgir um carinho. Sempre fui muito tímido, então eu não conseguia chegar para ela e tomar iniciativa e falar alguma coisa. Principalmente por quê? Porque como era muito amiga, então eu achava que se ela não correspondesse ao que eu sentia, eu poderia, de repente, perder a amizade dela. Eu chegava em casa e eu falava para minha mãe, eu não sei não, mas eu acho que o Sidney tá gostando de mim. E a minha mãe falava, então, fala para ele. A minha mãe também não sabia, assim, como conduzir, né? E eu ficava me resguardando, não vou falar. Até que um dia nós estávamos no ônibus e ele tinha mania de me abraçar, assim, de abraçar o banco, né? Colocar o braço. E colocar o braço, assim. Aí eu olhei pra ele e falei, eu acho que você quer me namorar. Que braço é esse aqui, Cid? Braço? Que braço? Eu tava só me esticando um pouco. Ai, que desculpinha, hein? Eu acho mesmo que você quer me namorar, isso sim. Eu não ia falar nada, mas já que você tocou no assunto, né? Namorar você? Da onde você tirou essa ideia? Ué, e o que tem a gente namorar? Vamos namorar sim. E se não der certo, tudo bem, a gente continua amigo. É? É.
E assim foi que a gente começou. Eu tomei a iniciativa de pedir ele em namoro, porque eu vi que ele era muito tímido e também eu percebi isso, que ele tinha medo de pedir eu em namoro e perder a amizade, se não desse certo. Então eu tomei essa iniciativa. Então você vê que a mulher ali já não era o papel da mulher, né? Mas, e aí a gente começou, né, a namorar e assim, o início, tudo bem. Mas no decorrer do tempo, não vou dizer nem ano, porque começou assim no decorrer de uns 6, 7 meses assim, eu comecei já a me restringir no relacionamento, como sempre. Então eu comecei a me fechar, ele levava flores pra mim, eu não gostava, achava ruim, mas pra quê? Toda vez me trazer flores, eu morri por acaso pra me dar flores. Toda data comemorativa, ela queria um presente, queria alguma coisa. Então eu, costumeiramente, tentava ser romântico com ela e sempre levava flores. De novo? Às vezes você tenta fazer um carinho e ela não era nem receptiva, mas... Né? Então, o que eu fiz? Eu parei de dar flores. Fiquei chateada. Então, realmente, eu não me conhecia, eu não sabia quem eu era e nem sabia o que eu queria. E achava que o seu comportamento normal, assim, era normal. Eu sou assim e tem que me aceitar. Não, mas eu falava isso pra ele. Bom, eu sou assim, se você me conheceu assim, se você quiser, bem, se você não quiser, fica à vontade. Ela não se preocupava com a vida amorosa, porque, na verdade, ela não via isso em mim, né? Como é que você se sentia com esse tipo de comportamento seu? Com ele, né? Eu não era feliz. Na hora, sim, eu tomava aquela decisão, ele ia embora e quando eu entrava, era exatamente o sentimento. O que eu fiz? Não era para ter feito aquilo, não era para ter falado aquilo. Ah, mas já falei e agora já foi. E a gente vê, assim, que até mesmo nas mulheres a gente vê esse tipo de comportamento e fala assim, não, é normal, eu preciso ser durona, eu preciso ser assim para conquistar alguma coisa e no fundo, faz mal. Né? E eu tinha esse foco, eu não tinha um foco na vida, na vida sentimental, não na vida amorosa, não. O meu foco era tirar a minha mãe daquela situação, os meus irmãos. Eu não queria a vida que minha mãe teve, para mim, eu não queria. Isso eu tive esse pensamento desde criança. Eu não queria nunca apanhar de um homem, eu não queria nunca ter uma família desestruturada como eu nasci numa família desestruturada e eu não queria nunca que os meus filhos pedissem, como eu um dia tive que pedir para poder comer. Então esse era o meu foco. E a minha mãe me ensinou, olha, você tem que estudar, você tem que trabalhar para você conquistar. A ideia é certa, é o que eu quero, é o meu objetivo. A execução é que é errada, porque você estava afastando, ou quase afastando, o Sidney da sua vida. Tinha algo que me deixava muito chateado, principalmente na época de namoro, noivado nosso, que ela, devido ao trabalho, ela tinha muito contato com pessoas, com empresários. E então, o pessoal tinha jantar de negócios. Só que esse jantar de negócios, que às vezes acabava ela num jantar, numa reunião, alguma coisa, ela marcava para ir, mas só que falava que ia me levar. Só que eu não sabia disso. Todo mundo sabia, menos eu. E às vezes chegava no dia e ela falava, a gente vai ter que ir num jantar hoje ou amanhã. Ela acabava às vezes até comprando roupa para mim e chegava e falava, tá aqui, a gente tem um jantar para ir. Quanto tempo que durou esse namoro? Namoramos 1 ano. E aí surgiu uma situação que ele ia ter que trabalhar fora do estado, né? E aí eu falei pra ele, tá bom, já que você vai trabalhar fora, então já vamos noivar logo. Pelo menos você já vai com a aliança e todo mundo já sabe que você já tem namorada. Já tem dona, né? Tudo do meu jeito. É tudo do seu jeito, né? Porque no namoro você que colocou ali, foi à frente. No noivado, também, a mesma coisa, também, né? E aí ele comprou as alianças e a gente noivou em casa mesmo, assim. Eu e ele, não chamamos ninguém, vamos noivar e já vai logo com a aliança e eu fico aqui com a aliança. Não tem problema nenhum, é importante que a gente namora. Isso. Agora, me conta melhor essa história de ter anunciado o casamento sem ele saber. O que aconteceu? A gente já namorava, já estava entre namoro e noivado 5 anos. E nesses 5 anos, nós não nos casamos antes
justamente porque eu tinha esse compromisso com a minha família. Então, se eu não deixasse minha mãe bem e meus irmãos bem, eu não ia casar. E eu já tinha falado isso pra ele. Eu falei, olha, a gente não vai casar enquanto a gente não resolver o problema da casa da minha mãe. E aí, depois desses 5 anos, já estava estruturado. Eu falei, não, então agora dá pra gente casar, né? E a gente começou a conversar sobre isso. Tô chegando na casa dela, ela morava com a mãe na época, né? E a casa da tia era em cima. Então você entrava, sabe, da casa da tia pra casa dela. Quando eu entrei no portão, a tia, parabéns! Eu falei, mas não é nem meu aniversário, nem nada. Faço aniversário em abril, a gente tá em novembro. E ela, não, parabéns, vocês vão casar, né? Eu falei, casar? Quem vai casar? Ela falou, não, mas a Daniela falou que vocês vão casar. Eu falei, tá, mas vai casar com quem? Eu falei, Daniela, vem cá. Eu sabia que ela estava lá embaixo. Aí ela já veio rindo. Então ela já estava com ideia, tinha marcado o casamento com o povo, com avisar todo mundo, já a família toda. E eu não sabia. Nesse ponto, você não começou a perceber, Daniela, que isso estava fazendo mal para vocês no relacionamento? Eu não percebia. Eu achava que estava tudo bem, ele brigava, ele expunha a posição dele, mas eu não dava atenção e assim eu ia levando. Você acreditava em casamento? Não, não acreditava, tanto é que nós ficamos 5 anos entre namoro e noivado, né? Eu não tinha objetivo de casar. Eu cheguei até a fazer a proposta para ele, olha, se de repente a gente casar, você mora com a sua mãe e eu moro com a minha mãe. Porque tá tão bom a nossa vida, né? A gente se dá tão bem. A nossa família, a sua mãe gosta de mim, a sua família gosta de mim, a minha família gosta de você. Você pode ficar na casa da sua mãe e eu fico na casa da minha mãe, não tem problema não. E ele? Me achou louca, né? É mesmo. No mínimo, né? Porque a ideia de casamento é essa. É a união. Estarem juntos, dividir a mesma vida com o outro. A sua ideia de casamento era essa. Vamos casar, mas cada um na sua casa. Eu tinha medo de estar junto. Eu falava, meu Deus, como que vai ser, né? Eu do lado de uma pessoa. Você tinha ideia, assim, se eu casar, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com meus pais? Tinha. E eu tinha medo da minha reação. Então eu era tão assim, tão fechada que eu tinha muito medo da minha reação se caso acontecesse. Porque a lembrança do meu pai batendo, era assim, meu pai não batia assim uma vez ou outra. Era quase todos os dias. Então, a minha mãe abria a porta para ele e ele dava um tapa na cara dela, então... A pessoa, quando ela é atormentada pelos fantasmas do passado, né? Problemas que não foram resolvidos. Cada etapa da vida, ela está mais prejudicada porque tem aquela ideia do passado, o que aconteceu com a minha mãe, ou o que aconteceu comigo vai voltar a acontecer, e ela se fecha para todas as outras oportunidades que vão acontecendo por conta disso, desse trauma, dessa insegurança. Mas quem olhava para você via uma muralha, uma mulher forte. Muito, até a minha família, assim, os meus irmãos... Tudo que eles iam fazer, homens, 5 homens, mas tudo que eles iam fazer, eles me consultavam. Ai, o que você acha? Uma namorada. Ai, o que você acha de fulano? Se eu falasse, eu não gostei dessa mulher, não. Eles não namoravam. Então, era assim, eu era o foco. Como é que aconteceu esse casamento? Foi assim, o casamento em si foi maravilhoso, né? Foi tudo fantástico. Até a hora do sim, fomos pra lua de mel. Mas aí ali, nos primeiros dias já começou. Então foram assim, 1 ano assim de brigas todos os dias. Não tinham agressões, mas tinha briga todos os dias. O primeiro ano de casamento, inclusive, foi o pior ano da nossa vida, no nosso relacionamento. Devido ao trabalho também, ela era uma pessoa muito autoritária, muito mandona. Então, ela não sabia pedir. Então, para mim, tudo ela queria na mão. E mandava, ela queria mandar fazer. Não, eu quero aqui, não, aqui vai ficar melhor e tem que ser aqui. Então começaram as discordâncias, né? O que você esperava de um casamento? Sabe que eu nem sei o que eu esperava. Simplesmente vamos casar e pronto. Vamos ver no que vai dar. O que eu esperava, na verdade, no fundo, eu queria ser feliz e eu queria ter uma família estruturada. Eu tinha esse sonho. Mas eu não sabia como que era essa família estruturada. Eu não sabia, eu sabia que eu queria. De ver as pessoas, mas eu queria aquilo para mim. Só que eu não sabia como ter aquilo. Não tinha uma referência, nenhum caminho para seguir. Não tinha.
E o papel do Sidney depois do casamento? Como é que era marido e mulher? Os papéis dentro da casa? Os papéis eram totalmente trocados. Assim, o Sidney, ele sempre tentou fazer tudo aquilo que eu queria. Então, ele acabou se anulando dentro dos meus quereres, vamos dizer assim. E então, se eu falava era assim, tá bom, vai ser assim. Ele não concordava, ele ficava chateado, mas fazia, para não ter confusão, para não ter briga. E eu realmente arrumava confusão, arrumava briga por tudo, por um cisco no chão, a ponto assim, por exemplo, eu não cozinhava. Eu falei, bom, eu não vou ser a Amélia. Eu tinha um problema com a palavra submissão. Eu falava exatamente assim, eu falei, isso nunca vai acontecer. A sua ideia de submissão ao marido era o quê? Era de que eu tinha que abaixar a cabeça para tudo, de que eu tinha que ser igual a minha mãe. Falava A é A, falava B é B, eu não podia falar nada, não podia abrir a boca, não podia... eu tinha que ser a serva, vai. Tinha que chegar em casa, lavar, passar, cozinhar e fazer tudo para ele. Você seria uma mulher anulada? Exatamente. Isso? Eu imaginava que eu seria isso. Eu falei, não, eu não. Antes do casamento, mesmo sem recurso financeiro nenhum, a mãe e os irmãos, pelo fato de ser a única mulher da casa, então davam para ela uma vida de madame, né? Então era tudo na mão. O que quando casou, não tinha. Pensa numa fera que essa mulher se tornou dentro de casa. Não fazia nada. Então, porque alguém fazia para ela antes. Aí chegou, eu não sabia fazer nada, não sabia cozinhar, não sabia passar, não sabia fazer nada. Alguém tinha que fazer. Ela foi tem uma cena até que ela foi tentar lavar roupa e ela pegou algumas meias minhas que estavam sujas. Em vez de lavar, ela jogou fora. Quando eu vou abrir a gaveta, cadê? Não tenho meia. Não, mas suas meias estavam podres. Eu joguei fora. E aí eu falei pra ela, mas se tudo que você for pegar aqui estiver sujo, você for jogar fora, você pega o guarda-roupa inteiro e joga, porque tem que lavar. E assim, com esse meu comportamento, ele se anulando, aí eu não conseguia enxergar ele como homem da casa. Aí eu achava assim, não, ele não vai resolver nada. Mas eu não dava oportunidade nem respeito para ele poder resolver alguma coisa. Espaço, né? E nem espaço. Então eu ia lá, resolvia, quando ele via já estava resolvido. Ela chegou ao ponto de comprar um carro sem me consultar. Comprou o carro, pediu para trazerem o carro para ela, entregaram o carro na porta de casa. Quando eu cheguei em casa à noite, ela falou, coloca o carro para dentro. Eu falei, que carro? Oi, amor. Oi. Ô, Sidney, vamos lá comigo. Me ajuda a pôr o carro na garagem? Meu carro já tá na garagem. Não o seu, o meu carro. Eu não tinha te pedido há mais de 3 meses pra você procurar um carro pra mim? Eu tava pesquisando. Nossa, 3 meses pesquisando? Que carro é esse na garagem? É meu, eu comprei. Você fez isso? É claro que eu fiz. Eu não falei que eu tava precisando de um carro pra trabalhar? Mas como você trouxe o carro? Você veio dirigindo? Ah, não, eu tive que pedir pra Fátima, eu não tava me sentindo segura. E aí, o que acontece? Ele reagia com agressividade. Quando ele me dizia o não e eu não aceitava, aí surgiam as brigas, que isso eram constantes. Claro que ele não aceitava, claro que ele não abaixava a cabeça e ficava tudo bem. Ele se anulava, mas ele também se impunha nessa parte da agressividade. Então, ele me tratava com agressividade, ele falava mais áspero comigo, porque eu acho que era a forma que ele encontrava de me segurar, porque eu realmente não tinha limites. Como eu não encontrava solução para esse problema, o que eu fazia era recuar. E como que eu recuava? Eu ficava às vezes 1 dia, 2 dias, 1 semana sem falar com ela.
Nós morávamos numa casinha pequena, um apartamento apertado. Mas a gente conseguia ficar, às vezes, já cheguei a ficar um limite de 1 mês sem falar com ela, a gente morando dentro de casa. Se a gente estava no quarto, ela saía, ela ia pro banheiro, eu continuava no quarto. Quando ela saía para a sala ou para a cozinha, aí que eu saía, que ela fosse para a sala ou para a cozinha, aí que eu saía e ia pro banheiro. No seu trabalho você dava o seu melhor, né? Sim, eu dava o meu melhor. Até o ponto, assim, que eu era tão dedicada ao meu trabalho, tão dedicada, que ele foi trabalhar na mesma empresa que eu, para poder ficar mais próximo de mim. Porque eu vivia praticamente pro trabalho. Para ver se lá, pelo menos, você dava um pouquinho de atenção. Pelo menos se a gente conversasse, porque a gente não conversava. Dentro de casa não tinha isso? Não tinha diálogo, não tinha conversa, a gente quase não se via. Então ele foi para ficar perto de mim, para a gente poder, pelo menos, se ver e conversar. É o que acontece com parceiros de pessoas como a Daniela, é a anulação total. Seja o homem ou a mulher que acha que manda na relação, não está nem aí pro outro, faz com que o parceiro se sinta um zero à esquerda. Como a gente viu aqui, a Daniela recebeu aquela influência distorcida lá por parte da mãe, por conta das inúmeras dificuldades que ela tinha vivido com o pai, que era um homem muito violento. E o impacto disso foi tão grande que ela criou uma forma de escudo, né, para enfrentar os homens e, consequentemente, ela não conseguia nem se relacionar com o próprio marido. Foi então que ela virou essa famosa mulher mandona. Aí já viu, né? Bom, depois do intervalo, a gente vai ver o que ela conseguiu com todo esse autoritarismo. Não saia daí. Você quer uma direção prática para lidar com os desafios da vida a dois? Você precisa do novo livro Casamento Blindado 2.0, a sua caixa de ferramentas para prevenir e resolver problemas de relacionamento. Nesta edição ampliada e atualizada, Renato e Cristiane Cardoso trazem novas experiências e conselhos para você vencer tudo que se levanta contra seu casamento. Novos capítulos, 33% a mais de conteúdo, incluindo como lidar com filhos do casal ou de outros relacionamentos, as ameaças nas redes sociais e questões financeiras. Faça um upgrade no seu relacionamento. Casamento Blindado 2.0. É ler, praticar e ver os resultados. Já nas melhores livrarias ou pelo site casamentoblindado.com. Antes de voltar ao nosso tema aqui com a Daniela, eu gostaria até de falar um pouquinho, Cristiane, sobre o novo livro Casamento Blindado 2.0, o Casamento Blindado atualizado, né, com novos capítulos, mais conteúdo. Um dos capítulos aqui, novos, é exatamente sobre dinheiro, as finanças do casal. Você vê que a Daniela, ela confundia muito a questão financeira com o mandar na relação. E muitos casais não sabem usar o dinheiro como ferramenta, como apoio para o casal. E acaba deixando o dinheiro se tornar um problema para a relação. E por incrível que pareça, muitos casais estão se divorciando por causa de problemas financeiros. Veja como é, né, um assunto tão aparentemente fútil, está prejudicando tanto os casamentos hoje em dia. Então aqui você tem, neste manual Casamento Blindado 2.0, a direção para você saber como fazer do dinheiro um aliado na sua relação e não um inimigo, não um problema, não um separador do casal, tá bom? Casamento Blindado 2.0 já está nas livrarias, você pode pedir também online pelo site casamentoblindado.com. Bom, essa postura, né, da Daniela de ser mandona, de querer tudo do jeito dela, tinha uma boa razão. Ela queria mesmo se proteger. Evitar os problemas que a mãe sofreu, né? Ela começou, porém, com isso, a gerar problemas no casamento dela. Não aguentando mais tanta anulação dentro do casamento, o marido, o Sidney, foi trabalhar na mesma empresa que a Daniela para ver se, pelo menos perto dela, durante o dia, eles conseguiam se unir mais. E foi aí que a vida do casal virou de cabeça para baixo. Continue assistindo agora a segunda parte da entrevista com o Cato e a Cíntia. Vocês voltavam junto para casa? Não. Não? Vocês trabalhavam no mesmo lugar, mas vocês não voltavam juntos? Não voltávamos juntos, mesmo porque por causa do horário, né? Sim, o horário dele era um, o meu era outro. E eu também não fazia questão de repente, quando dava, eu esperar ele ou ele me esperar. Não, deu o meu horário, eu ia embora e ele ficava, a mesma coisa ele. Então a gente começou a viver uma vida de nem amigos, pode-se dizer, porque
Amigos pelo menos conversam e nós não conversávamos praticamente. Quando vocês dormiam, era abraçadinho, um de costas pro outro? Não, era um de costas. A cama sempre foi grande, né? King size. Então, ele dormia numa ponta, eu dormia na outra. Eu queria estar próximo dela, eu queria falar com ela, mas não conseguia. Não conseguia. Aquela situação de briga, porque sabia que a gente ia começar a conversar, já vinha briga de novo, já vinha a situação que eu não aceitava aquilo. E aquilo eu não conseguia me concentrar com nada. Aquilo me atrapalhava no trabalho, aquilo me atrapalhava em tudo. Eram dois estranhos dentro de casa? Dois estranhos dentro de casa. Antes eram melhores amigos e naquela época vocês viraram estranhos. Viramos estranhos. E não pensava em mudar aquela situação, na altura, naquela situação que vocês estavam vivendo? Eu até tentava. Às vezes a minha mãe me chamava e falava, porque minha mãe sempre gostou muito dele, né? E eles conversavam muito. E ele acabava desabafando com a minha mãe tudo que eu fazia, né? Lógico. E minha mãe vinha falar comigo, mesmo a minha mãe ter me criado daquele jeito, só que a cabeça dela mudou. Então, quando ela viu essa situação que realmente estava indo pro buraco, e ela me chamou e falou assim, eu acho melhor você parar e rever seus conceitos. Você tem problema, você está com problema, você vai acabar perdendo o teu casamento pelas suas atitudes. A forma de como você está tratando o teu esposo não está certo. Eu falava para ela assim, você tem que mudar o seu jeito. Você tem que ser outra pessoa, você tem que se esforçar a ser uma boa esposa, porque o marido que Deus te deu, você não vai ter nunca mais. E eu falava para ela, se ele separar de você, comigo você não vai ficar. Porque você tem que valorizar o que você tem. E ela, ai mãe, você está falando isso? Sidney é assim. Ela falava, não, ele não é assim. Ele é uma pessoa que Deus colocou na sua vida e você tem que se valorizar. Você tem que valorizar ele. Você dá mais valor para as suas amizades do que para o teu marido. Eu falava para ela, mãe, para. Eu respondia, eu falava, não, imagina, o Sidney me ama, tá tudo certo. Uma hora ele vai entender. Eu achava que eu não conseguia enxergar o que eu fazia, eu não conseguia. Você colocava o Sidney em segundo plano. Ele te colocava em segundo plano? Não. Nunca me colocou em segundo plano. Só que eu não conseguia enxergar isso. Às vezes eu brinco com ele, né? Eu falo para ele, todo dia eu falo para ele assim, né? Você já me perdoou de tudo que eu fiz? Porque realmente, assim, hoje, enxergando tudo que eu fiz, eu não sei como ele aguentou. Realmente foi... Eu não aguentaria, eu acho que eu não aguentaria. E vocês ficaram assim por quanto tempo? Nós ficamos assim por uns 5 anos, mais ou menos, mais 5 anos. Então, nós tivemos entre namoro e noivado 5 anos, depois casamento 5 anos, e aí foi quando ele me pediu a separação, que aí foi um buraco que abriu, que eu nunca imaginei que ele fosse fazer isso. Daniela, todo mundo tem limite. Então, teve esse dia que o Sidney, acredito que... já demorou. Já não aguentava mais. E aí ele pediu a separação para você. Pediu. Ele chegou, ele falou, olha, acabou, não dá mais. Eu fiz de tudo para manter esse relacionamento, mas não dá. Você não quer, então quando um não quer, dois não brigam. Então, para mim acabou, não quero mais. Eu casei para te fazer feliz e para ser feliz, mas eu não consigo, então eu prefiro que acabe por aqui. Quando as frases delas começavam assim, você é... Aí pronto. Aí já sabia que já não vinha coisa boa. Não? Só não falar palavrão, mas no resto era... Você é um fracassado, você não pensa grande, só pensa pequeno. Você não é ninguém, você não é nada. Então era esse tipo de coisa que vinha falar pra mim. Só que eu não aceitava com o marido, mas eu não sabia agir com o marido. Então chegou um ponto onde eu não aguentei mais. Eu cheguei pra ela e falei, chega. De hoje chega. Eu não sirvo pra ser teu marido. Sua reação? Foi imediata de, como assim? Acabar? Como assim você quer separar? Não, eu não aceitei.
Dani, eu andei pensando muito esses dias. A gente precisa conversar. Eu quero me separar. O quê? Não dá mais. Eu fiz tudo pra fazer a gente dar certo, mas eu percebi que você não me quer mais por perto. Nós não somos mais os mesmos. Você tá falando sério? Muito sério. O que passava na sua cabeça? É assim, eu tentava mostrar para as pessoas um casamento que não existia. Então, de aparência. Então, quando ele me falou isso, eu já veio na minha mente logo, assim, toda aquela cena das minhas tias, da minha mãe, de tudo, né? Então, eu não quis aquilo para mim. Aí eu tentei persuadi-lo de não, que aquilo era coisa da cabeça dele, que não era pra gente separar. Naquele momento, eu acredito que você mudou o seu foco e viu. Acabou. Exatamente. Assim, naquele momento passou um filme na minha cabeça. E eu falei para ele assim, não vai terminar desse jeito. Não vai acabar desse jeito. Não, a gente precisa procurar ajuda. A gente precisa procurar uma orientação. E aí eu pedi para ele uma chance, né? E falei, vamos procurar uma orientação, pelo menos, né? Porque eu não vejo que tá tão grave assim a ponto de uma separação. Sim. E aí eu propus isso para ele, de procurar ajuda. Ele aceitou? Ele aceitou. Porque no fundo, ele não queria se separar, né? Para ter, me perdoe, tá? Mas para ter aguentado 5 anos da maneira como ele aguentou, ele queria. Ele queria que desse certo. No fundo, você também queria. Tanto que quando ele falou que ia se separar, eu não aceitei. Só que é o que acontece, as pessoas querem as coisas, querem a felicidade, querem que o casamento dê certo, mas querem do jeito delas. Não, eu vou do meu jeito. Não é, o seu jeito não está dando certo. E você tem que ter humildade para entender isso. Você tem tentado fazer seu casamento dar certo. Como? Como você viu com os seus pais. Não deu certo para eles, não vai dar certo com você. Aí você adere uma filosofia para a sua vida, algumas ideias, também não dá certo. Quando a pessoa ela é humilde, ela diz assim, eu preciso de ajuda, e nunca é tarde demais. Quando ela diz isso, então ela está dando o primeiro passo para uma mudança radical. Essa foi a primeira vez que eu tomei consciência, né, de tudo que eu estava fazendo, e reconheci que eu precisava de ajuda. Vocês já ouviam falar das palestras? Já tinha ouvido, mas quando a gente ouvia da palestra, eu entendia que a palestra era para arrumar namorada, era para arrumar casamento, e eu tinha na minha cabeça, eu já sou casada, então eu não preciso. Então eu tinha essa concepção. Aí vocês decidiram buscar ajuda e decidiram ir juntos às palestras? Sim, aí nós fomos juntos a princípio. Só que, claro, ele estava muito machucado, ele estava muito ferido e ali eu vi que realmente eu era um problema grave. E ele não permaneceu assim na palestra junto comigo. Eu pedi para ele a chance e eu falei para ele que eu ia mudar. Logo na primeira palestra eu falei, eu vou mudar. O que você ouviu na primeira palestra que você foi, Daniela, que abriu os seus olhos para essa mudança? Por incrível que pareça, tratou de submissão. Bem naquilo que doía. Tratou de submissão. E aí, ali na palestra, falou o que era ser uma mulher submissa, que não era aquela mulher que eu fantasiava na minha mente. Que submissão é respeito, é companheirismo, é você ser auxiliar do seu marido em tudo, é você ser a amiga, que não era você ser a escrava, né? A serva, né? Exatamente, era você ter comunicação, que era uma coisa que a gente não tinha. Então, naquele dia, tratou da palavra da mulher submissa, o que era ser submissa. E na primeira palestra, quando você ouviu, como é que foi a sua reação ao ouvir aquilo? Parece que eu tomei uma surra. Imagina. Parece que eu tomei uma surra. E, claro, veio tudo de encontro comigo. E aí eu falei pra ele, quando saímos da palestra, eu falei pra ele, eu vou mudar, você vai ver. Só que óbvio que ele não acreditava nessa mudança, né? Ele aceitou, mas ele não acreditava. E ele falou pra mim, ele foi super sincero e falou assim, olha, eu não acredito que você vai mudar. Você pode fazer e falar o que você quiser, mas eu não acho que você vai mudar.
Eu falei, eu vou te provar, mas primeiro eu vou provar para mim mesma e depois eu vou provar para você que eu vou mudar e eu vou ser uma mulher melhor, eu vou ser uma filha melhor, eu vou ser uma esposa melhor, uma pessoa melhor. Eu quero isso para mim. E ali eu comecei. Ele não foi, ele ia de vez em quando, às vezes sozinho. E durante 1 ano eu fiz a palestra sozinha. Fielmente, toda quinta-feira eu estava lá. Tudo que falava, eu praticava. Quais foram as mudanças mais difíceis em você? Essa parte da submissão foi muito difícil, porque eu tive que começar a dizer não para mim e começar a me colocar no meu papel de mulher, de esposa dentro de casa, que eu não tinha esse papel. Qual foi a sua mudança dentro de casa? Eu brigava por tudo. Então ali eu já comecei a... Não vou brigar por causa de um cisco no chão. Essa foi a primeira coisa. Não vou brigar por isso, né? Então aquilo me incomodava, eu me remoía, mas eu não vou falar. Não vou falar, não vou reclamar, não vou falar nada. Vou ficar quietinha e vamos ver o que vai dar. E ali foi começando a mudança, né? A mudança no tom de voz também mudou, porque eu falava alto, eu não tinha nem, assim, respeito para falar. Então, comecei a mudar comportamento também, né? Teve isso, que foi Ele percebeu? Percebeu. Exatamente. Né? Nesse 1 ano, eu mudei mesmo. Eu mudei tanto que a minha mãe falou, nossa, você nem parece a mesma filha. E eu mudei mesmo, mudei comportamento, mudei jeito de se vestir. Não que eu me vestia vulgar, não, nada disso, mas algumas coisas que não eram interessantes eu tirei. Eu mudei o jeito de falar com ele, a forma já mudou assim como carinhosa. E ele foi achando aquilo diferente. Comecei a fazer comida assim para ele, quando ele chegava tinha lá a comidinha. E ele achou estranho aquilo, eu fazia questão de sair mais cedo do trabalho para poder chegar em casa e fazer as coisas para ele. Não como uma obrigação, mas um prazer de agradar o seu marido. Exatamente. Foi assim, foi totalmente diferente. A mudança foi de dentro para fora. Não foi assim algo imposto ou algo que, não, você precisa fazer isso porque para você salvar o seu casamento. Não, eu precisava mudar porque eu precisava. E você viu que foi fazendo bem a você. Exato. Eu fui ficando mais feliz, eu fui gostando daquilo que eu estava fazendo. Então eu fui mudando, né? E foi mudando, até que 1 ano depois ele começou a fazer as palestras comigo. E ele falou, nossa, você realmente é outra mulher. Foi a sua mudança que gerou esse interesse nele também em querer mudar. Exatamente. As decisões que ela tomava sozinha, eu cheguei para ele e falei, olha, a partir de hoje, nenhum dos dois decide nada sozinho mais, tá? O que você for decidir, você pode até decidir dentro de você, mas tem que passar para mim. E a gente vai decidir junto, a gente vai finalizar isso junto. E assim também é o que eu vou fazer. E foi assim que a gente começou essa transformação no nosso casamento. A primeira mudança que eu notei na palestra é que eu não podia me anular como marido. Eu tinha que me impor como marido. Não que eu tivesse que me impor em cima da minha esposa, né? Mas eu tinha que ter uma posição. Eu tinha que ter uma opinião dentro do casamento. Eu tinha que ser ouvido dentro do casamento. Eu tinha que me fazer ser ouvido dentro do meu casamento. E eu não sabia fazer isso. Eu não sabia conversar com a minha esposa. Eu não sabia o que falar para ela. Devido àquele gênio forte, aquele jeito forte dela vir discutir por tudo, não dar atenção a nada que eu falava. E isso eu aprendi na palestra. Eu comecei a perceber as necessidades dela. E aí, de lá para cá, a gente começou a participar junto e a terapia hoje faz parte da nossa vida, né? Como é que é hoje o casamento de vocês? Nossa, a gente costuma dizer, a gente está casada há 15 anos, a gente está junto há 20 anos, né? Entre namoro e noivado e que se casou 15 anos. Mas a gente fala que a gente é casado mesmo, de verdade, tem mais ou menos uns 9, 10 anos. Mas que foi quando vocês iniciaram nas palestras. Foi quando iniciou nas palestras. Vocês conheceram um casamento de verdade. De verdade, né? Porque eu não imaginava que casar era tão bom. Eu não imaginava. Hoje eu posso falar que eu tenho um casamento feliz. Meu casamento hoje é maravilhoso. A gente fala de tudo, a gente faz tudo junto, né?
O tempo que tem, mesmo às vezes sendo curto, a gente tá junto em tudo. Conversa de tudo, nada é decidido sozinho. Eu não faço nada sozinho, ela não faz nada sozinha, mesmo que a gente esteja separado. Vai tomar uma decisão de alguma coisa, ela me liga ou eu ligo para ela, falo, o que você acha? Olha, vai acontecer isso, isso e isso, assim e tal. O que você acha? Você acha que isso é bacana? Você acha legal a gente fazer? Ah, ainda não, vamos conversar, então a gente senta, conversa. Então hoje é outra vida. Hoje a gente fala, nossa, por que a gente não descobriu isso antes, né? Por que teve que sofrer durante 10 anos, né? Porque veio desde o namoro e mais 5 anos de casamento. Pra que sofrer? Pra que ser aquela mulher? E eu também me descobri, né? Porque eu não sabia quem eu era de verdade. Porque no fundo, eu não era aquela mulher. Aquela mulher agressiva, aquela mulher seca, que não gostava de flores. Hoje eu falo pra ele assim, nossa, amor, faz tempo que você não me dá flores, né? Sente falta, né? Isso é legal, né? Poxa, no nosso casamento não existe quem manda. Né? Não é ele manda, ou você manda, ou eu que mando. No nosso casamento nós somos um só. Humanidade. Não existe quem manda. E uma coisa que a gente descobriu também é que assim, a gente hoje tem briga, entre aspas, né? Tem uma disputa de quem vai fazer o outro mais feliz. Então eu faço questão de fazer as coisas que agradam a ele, eu quero saber cada vez mais de coisas assim, por exemplo, uma comida, uma fruta. Eu nem sabia que ele gostava de carambola, né? Assim, aí depois eu descobri. Então, às vezes eu falo, amor, eu não gosto de carambola. Eu falo, vamos comprar carambola? Você gosta de carambola. Então, coisas assim, simples, que outrora eu nunca dei importância. E hoje eu faço questão. Hoje, eles são uma bênção de Deus. Transformado esse casamento. É um casamento que você olha e fala, eu vejo alegria e felicidade. Você era uma pessoa problemática que não se enxergava uma pessoa problemática. Exatamente. Dona da razão. O meu jeito é o certo, mesmo acabando com tudo. Mas quando há essa humildade, a pessoa, ela ouve e pratica a mudança. Ela acontece. E toda essa mudança começou justamente por isso, quando você passou a olhar para si mesmo e quando você falou assim, eu vou mudar, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Né? Porque a gente vê que muitas pessoas vivem reclamando, só reclamam. Ah, o meu marido não muda, meu marido é assim, meu marido é assado, minha esposa não muda, minha esposa é assim. Sempre reclama, mas nunca pensa assim, poxa, o que eu posso fazer para mudar essa situação? O que eu posso mudar? Eu sei que meu marido, a minha esposa é assim, mas poxa, o que eu posso fazer para mudar? Né? Como que eu posso me transformar nessa pessoa melhor? Né? Eu não imaginava que existisse uma mulher assim, né? Eu via nos outros, mas em mim eu não sabia que ela estava aqui dentro, né? E quando eu fui descobrindo, eu fui gostando dessa mulher que estava aqui dentro, mas que estava escondida, estava totalmente fechada. Porque essa é a essência da mulher, essa é a verdade. Exatamente. Né? Só que, infelizmente, muitas ainda não descobriram isso, porque é essa essência que faz a mulher feliz, que faz a mulher realizada. Não é o cargo que ela tem, ou o emprego que ela tem, é a essência de ser realmente essa mulher. A mulher que, quando ela é casada, ela não vai ser inferior ao marido, mas ela é adequada. Eu sou adequada ao meu marido e isso faz a mulher realmente ser realizada. Né? Então, Daniela, só posso parabenizar você e o Sidney, né? Os dois, porque cada um fez a sua parte, o resultado está aí, né? Que maravilha. Parabéns para vocês. Vocês continuem nesse caminho. Obrigada. Nós voltamos aos estúdios com o Renato e com a Cris. Obrigado, Cucato e Cíntia. Obrigado, Daniela, por compartilhar a sua história. E os nossos alunos têm aí um aprendizado muito importante. Quando a pessoa ela cresce com uma ideia errada do que é o papel dela na vida, na sociedade, no casamento, ela vai errar e vai continuar sendo infeliz no amor. É por isso que você precisa aprender a se relacionar, porque às vezes você não teve esse aprendizado em casa, como foi no caso da Daniela. Ela não teve, então ela errou muito. Porque você não tem o aprendizado, Renato, você começa a inventar. Então a minha mãe sofreu isso, então eu vou fazer isso aqui que ela não fez
para não sofrer como ela sofreu. Só que ela estava quase perdendo o casamento. Vai de um extremo ao outro e normalmente num dos extremos você exagera e você erra. Então você tem que parar, avaliar, ver o que está acontecendo, entender qual é o seu papel principal, como que o seu parceiro precisa que você seja. Casamento é parceria, não é você, você e você. E o outro é um zero à esquerda. Se você precisa de ajuda, assim como a Daniela veio buscar, essa ajuda que você precisa está aí ao seu alcance. Se você quiser parar de usar o seu achômetro, né? Eu acho isso, eu acho aquilo, o seu jeitômetro é o meu jeito. Então, participe das nossas palestras. Você vai receber as ferramentas certas e a ajuda adequada para ter um resultado positivo e duradouro, resolver o problema de uma vez no seu casamento e sentir muito mais feliz com você mesmo. Seja você uma pessoa solteira que pensa em se casar e não quer ter os problemas lá na frente. Nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 8 horas da noite, no Templo de Salomão. Tem creche para os seus filhos, estacionamento gratuito e você não paga nada por isso. Anote aí o endereço, Celso Garcia 605, a 5 minutos da Marginal Tietê. Não perca essa oportunidade de aprender como melhorar o seu casamento ou o seu namoro e ser feliz no amor. Bom, agora é hora de aconselharmos um aluno lá de Minas Gerais, que está angustiado e inseguro com o seu casamento. Vamos ouvir e entender qual o problema. Em setembro do ano passado, a minha esposa saiu de casa, deixou os filhos comigo e a gente não teve notícia nenhuma. 2 meses depois, aí eu sabia que ela estava com outro relacionamento. Quando foi em janeiro, eu a perdoei. A gente está junto até hoje, mas assim, de vez em quando eu percebo que ela está muito no celular, conversas um pouco diferentes. Então assim, a gente fica um pouco de receio, talvez, não sei se a gente deve continuar acreditando na pessoa ou não. Queria umas dicas, se vocês podem me ajudar. Não é a gente que vai dizer para você se você deve continuar acreditando na sua esposa ou não. É ela que tem que se mostrar confiável ou não. É o papel dela. Se você tem observado o comportamento dela e ela não se mostra confiável, por exemplo, ela esconde conversas no celular, põe senha ou tem conversas inapropriadas, então já está mostrando que você não pode confiar nela. O certo seria, a pessoa traiu, né? A sua esposa traiu você, ela largou você. Ela abandonou a casa, você e os filhos. Então, agora que você deu a ela uma chance, era para ela estar trabalhando para fazer você o homem mais feliz do mundo, porque ela errou com você. Mas se isso não está acontecendo, se ela voltou e tudo ficou normal como era antes, como se ela não tivesse feito nada, então tem um problema aí, tem um problema sim, e você precisa conversar com ela. Você não pode ter medo. Porque talvez, Renato, ele não queira ver o que está ali diante dele. Ele não quer porque ele não quer perder a esposa. Ele não quer que os filhos venham ficar sem a mãe. Então acaba fazendo vista grossa. Ele está colocando os sentimentos que ele tem por ela acima do que é certo e errado. Então, se você for sempre vítima do seu sentimento, você quer a qualquer preço ter a sua esposa ao seu lado, você vai sempre abrir mão de coisas certas e aceitar coisas erradas dentro da relação. Entenda, a gente sempre fala isso aqui. Um relacionamento não sobrevive apenas de sentimento. Você tem que fazer as coisas certas para o relacionamento funcionar. Você tem que colocar as condições para ela. Não basta aceitar a pessoa de volta sem que ela mude, tá bom? Obrigado, alunos, pela presença e até a semana que vem. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.